Você já parou para pensar em quem manda no espaço? Quem define as regras para as missões lunares, os satélites em órbita, ou mesmo a exploração de Marte? Pois é, por trás de cada lançamento de foguete e de cada nova descoberta fora da Terra, existe uma trama complexa que vai muito além da ciência. Estamos falando da astropolítica, um campo cada vez mais estratégico que mistura diplomacia, interesses econômicos, disputa por poder e, claro, ciência e tecnologia de ponta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada do que rola aqui. A astropolítica é um daqueles assuntos que pouca gente comenta, mas que define silenciosamente os rumos da exploração espacial. E neste vídeo, você vai entender por que esse tema é muito mais importante do que parece. Para começar, astropolítica é o nome dado ao conjunto de estratégias políticas, diplomáticas e militares relacionadas ao uso e controle do espaço sideral. É uma área multidisciplinar que envolve países, empresas privadas, organismos internacionais e até tratados de décadas atrás. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, por exemplo, foi o embrião da astropolítica moderna. O que estava em jogo nos anos 60 não era apenas chegar à Lua, mas demonstrar superioridade tecnológica, militar e ideológica. E mesmo após a Guerra Fria, essa disputa não acabou. Ela apenas mudou de forma agora, ao lado de potências tradicionais como Estados Unidos da América, China e Rússia, temos novos atores entrando no jogo. Índia, Emirados Árabes, Japão, Coreia do Sul e, claro, empresas como SpaceX, Blue Origin e outras startups que sonham em minerar asteroides, colonizar Marte ou oferecer viagens turísticas ao espaço. Tudo isso está moldando uma nova ordem política que já foi chamada de a diplomacia do infinito. Compartilhe esse vídeo com quem curte astronomia, geopolítica e temas complexos como esse. Quanto mais gente tiver acesso a esse tipo de conhecimento, mais preparados estaremos para discutir o futuro que já começou. Mas para entender os desafios da astropolítica atual, é preciso dar um passo atrás. Em 1967, foi assinado o famoso Tratado do Espaço Exterior, um acordo internacional que estabeleceu que o espaço é um bem comum da humanidade. Segundo ele, nenhum país pode reivindicar soberania sobre a Lua, planetas ou qualquer corpo celeste. O tratado também proíbe o uso de armas nucleares em órbita e a instalação de bases militares fora da Terra. Só que esse tratado foi criado numa época em que quase ninguém tinha acesso ao espaço. Era basicamente uma conversa entre Estados Unidos e União Soviética, com apoio de outros países. Hoje, com o avanço tecnológico e a queda dos custos de lançamento, dezenas de nações e empresas têm capacidade de colocar satélites em órbita. E aí surgem os conflitos. Quem regula esse tráfego? Como evitar colisões? Quem é responsável por lixo espacial? E se alguém começar a minerar a Lua, isso viola o tratado? Curte esse tipo de dilema geopolítico? Então já comenta aí o que você acha. O espaço deve continuar sendo um bem coletivo ou estamos caminhando para uma privatização do universo? Um exemplo claro da tensão atual é a chamada Corrida pela Lua 2.0. A NASA pretende estabelecer uma base lunar permanente até o fim da década, como parte do programa Artemis. A China, por sua vez, já declarou que quer fazer o mesmo. E não estamos falando apenas de ciência. A Lua tem gelo em seus polos, que pode ser transformado em água potável, combustível e até oxigênio. Além disso, ela pode servir como ponto de apoio para missões interplanetárias. Ou seja, quem estiver na Lua primeiro terá uma vantagem estratégica enorme. E isso vale também para a órbita terrestre. Hoje, existem milhares de satélites funcionando ao redor do planeta. Eles são fundamentais para telecomunicações, GPS, previsão do tempo, vigilância, defesa
e até a agricultura. Empresas como a Starlink estão colocando constelações inteiras em órbita baixa, criando uma nova dependência tecnológica que atravessa fronteiras. E se um país resolver bloquear o sinal de outro? E se uma empresa tiver acesso privilegiado a dados globais? A astropolítica entra exatamente aí, na tentativa de regular e equilibrar esses interesses. Mas talvez o ponto mais delicado da astropolítica moderna seja a militarização do espaço. Embora o Tratado de 1967 proíba armas nucleares em órbita, ele não impede o uso de satélites para fins militares. E é exatamente isso que vem acontecendo, que Estados Unidos, China, Rússia, Índia e outros países já possuem satélites espiões, sistemas de defesa antimísseis baseados no espaço e até tecnologias para desativar satélites de outros países. Em 2019, os Estados Unidos criaram oficialmente a Força Espacial, uma divisão independente do Exército dedicada exclusivamente às operações espaciais. A China, por sua vez, já demonstrou capacidade de destruir satélites em testes realizados anos atrás. O que antes era ficção científica, agora é uma realidade preocupante. Estamos entrando numa era de dissuasão orbital, onde o equilíbrio entre as nações depende também do que acontece fora da Terra. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é um ótimo momento para fazer isso. Aqui, a gente discute ciência, política, história e futuro, sempre com base nas últimas informações e pesquisas. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Mas não pense que só os governos estão envolvidos nesse jogo. A astropolítica também envolve questões econômicas gigantescas. A estimativa é que a economia espacial movimente mais de US$ 1 trilhão nas próximas décadas. Isso inclui desde turismo espacial até mineração de asteroides, produção em microgravidade, fabricação de satélites e fornecimento de energia solar fora da Terra. Empresas privadas estão investindo pesado nesse setor e isso levanta novas perguntas. Quem tem direito sobre os recursos de um asteroide? Se uma empresa explorar uma mina lunar, ela deve pagar impostos? A quem? Qual a responsabilidade em caso de acidente? Estamos vivendo uma nova corrida do ouro, só que agora em escala interplanetária. Outro aspecto fascinante da astropolítica é o chamado soft power espacial, enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional, lançar satélites de observação da Terra para monitorar mudanças climáticas ou colaborar em missões científicas, são formas de exercer influência global. A Índia, por exemplo, aumentou seu prestígio internacional após pousar um módulo no Polo Sul da Lua. Esses feitos são vistos como símbolos de soberania, modernidade e poder nacional. A colaboração internacional também é uma peça fundamental. Missões como o telescópio James Webb, a Estação Espacial Internacional e os projetos da Agência Espacial Europeia mostram que a cooperação ainda é possível, mesmo em um cenário tão competitivo. Mas essa colaboração é frágil, sei. A crise na Ucrânia, por exemplo, levou ao rompimento de diversas parcerias espaciais entre Rússia e Europa. O espaço pode unir, mas também pode dividir. E o Brasil? Onde estamos nessa história? Nosso país possui um programa espacial ainda modesto, mas com potencial. Participamos da Estação Espacial Internacional, temos um centro de lançamento em Alcântara, e buscamos cooperações com países como Estados Unidos, China e Índia. A presença brasileira na astropolítica ainda é tímida, mas estratégica. Se o país quiser se posicionar no século XXI, precisa investir mais em ciência, tecnologia e diplomacia espacial. Se você quer ver mais vídeos sobre o papel do Brasil na corrida espacial, comenta aí embaixo. A sua participação é o combustível que move esse canal. No fim das contas, a astropolítica nos mostra que o espaço
não é um vazio neutro. Ele é um novo território de disputa, cooperação e possibilidades. As decisões tomadas agora vão impactar o futuro da humanidade por décadas, talvez séculos. Precisamos de regras claras, acordos globais, responsabilidade e, acima de tudo, consciência de que o espaço é uma extensão da nossa própria civilização. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o céu que vemos todas as noites, então já valeu a pena. Curta, compartilhe com os amigos. Mande aquele grupo que gosta de ciência e política. Vamos espalhar essa conversa para o máximo de pessoas. Afinal, o futuro da humanidade pode não estar apenas na Terra. E entender a astropolítica é entender como decidiremos o destino das próximas gerações. Nos vemos no próximo vídeo.